É maravilhoso ver nessa juventude, essa adolescência feliz, dançante, na presença do Senhor. E eu creio que essa alegria, ela desafia o nosso coração de diversas maneiras. Mas eu sempre gosto de dizer que eu amo essa alegria, mas nós, no meio dessa alegria, nós precisamos criar um espaço para deixar o Espírito Santo falar poderosamente conosco e desafiar o nosso coração. Uma conferência desafiadora, com um tema extraordinário, porque fala de mudança, fala de transformação, te desafia a um olhar mais minucioso, para que você possa verificar aonde realmente você precisa dessa transformação e você precisa dessa mudança. E se a exigência é mudança, se o desafio é transformação, eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de algumas decisões que nós precisamos tomar para gerar em nós crescimento. Porque o que você vai precisar voltar para casa nessa noite, decidido a se posicionar de certa forma, na qual você vai experimentar um crescimento maravilhoso que o Senhor vai produzir em você. Mas além desse crescimento que você vai experimentar, do Senhor produzindo em você, um crescimento que as pessoas que estão à sua volta possam observar. Eu gosto muito dos diálogos que eu encontro na palavra do Senhor. Todas as vezes que eu encontro um diálogo na palavra, eu paro para tentar encontrar algo que desafie o meu coração. E nessa noite eu quero falar a respeito desses diálogos. E eu vou usar um texto para que você possa estar guardando no seu coração e não esquecendo, pelo menos daquilo que queremos te desafiar nessa noite. Então eu quero convidar você a ir para Gênesis, capítulo 12. Você vai manter a sua Bíblia aberta, mas eu não vou ler o texto com você. Eu tenho um jeito de ir ministrando da forma que eu vou trazendo a palavra. Eu vou voltando para o texto para verificar o que o texto nos diz. Então, se você está aí com a Bíblia no seu celular, pode abrir e deixar aberto para você acompanhar comigo. Gênesis capítulo 12. Se você gosta da sua Bíblia de papel, deixa ela aberta aí para você fazer essa verificação comigo. Eu gosto de uma fala de Joel Comiskey, que ele vai dizer o seguinte: o conformismo é carcereiro da liberdade e é inimigo do crescimento. Porque não importa em que estação você está, não importa se você tem 12, 20, 40, 80 ou 100 anos, você é desafiado a crescer todos os dias. Você é desafiado a ir para o lugar de experiência, aonde Deus vai estar marcando a sua vida de forma poderosa. Mas para chegarmos a esse lugar de crescimento, nós vamos precisar aplicar algumas verdades no nosso coração. Verdades simples, mas essas verdades vão fazer a diferença na nossa caminhada. Porque todos nós aqui temos uma história. Todos nós aqui temos uma cultura. Todos nós aqui temos a nossa experiência particular. Mas quando é que você é despertado para Deus estar falando com você, agindo na sua vida e criando situações para gerar coisas novas no seu coração? Então eu quero convidar você a ir para o capítulo 1 de Gênesis. E eu quero convidar você a
apenas a parte A do versículo 1. Quando a palavra do Senhor nos diz assim: então o Senhor disse a Abrão. Vou repetir. Então o Senhor disse a Abrão. Queridos e queridas, se você está aqui numa conferência com esse tema, independente da sua idade, é porque você está com expectativa de experiência. É porque você está com expectativa de crescimento. E eu quero colocar aqui então nessa noite alguns pilares para que eu e você possamos experimentar crescimento, para que eu e você possamos experimentar transformação, para que eu e você possamos mudar a nossa visão e ter um testemunho para contar. As experiências que adquirimos em Deus, elas são trabalhadas em nós, para nós podermos contar aos outros como Deus trabalhou em nós. Então, olhando para essa palavra de Gênesis capítulo 12, versículo 1, então o Senhor disse a Abraão, o primeiro pilar que você vai precisar erguer para você ter uma transformação e um crescimento genuíno é construir a habilidade de ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor não é tão fácil como nós gostamos de dizer. Ouvir a voz do Senhor, eu creio, e depois se eu fizer alguma colocação que o pastor não concordar, ele tem liberdade de corrigir, mas ele está correndo um risco quando ele me deixa subir nesse altar, né, pastor? Ele está correndo um risco. Eu acredito que Deus fala de diversas maneiras. Eu acredito que Deus fala através de visões, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que pessoas estiveram diante de Deus com uma visão diferente do natural. Nós podemos lembrar de Moisés enxergando uma sarça que pegava fogo no deserto, que era algo muito comum para ele contemplar, mas o que fazia diferença não era a sarça pegar fogo, mas era ela não ser consumida. E isso chama a atenção. Ele tem uma visão de que algo está saindo do natural, que algo sobrenatural está acontecendo. E porque algo sobrenatural está acontecendo, a sua atenção volta para aquilo que está diante dos seus olhos. Mas eu acredito também que Deus fala através de sonhos. E a palavra do Senhor vai nos dizer também, algumas pessoas sonharam e Deus estava revelando o seu futuro. Algumas pessoas sonharam e Deus estava trazendo o discernimento, a direção para seguir a sua história. Mas eu também creio que o Senhor fala através de palavra profética. Eu creio que o Senhor nos toma pelas mãos e nos faz perceber que em algum momento da nossa história Ele pode ir lá no nosso futuro. E ao desenhar o nosso futuro, Ele pode chegar até a nós para nos encorajar, para nos animar e dizer para nós o que Ele tem para o nosso destino e nos dizer como Ele deseja nos levar para esse lugar. Mas eu creio também que Deus fala através da sua palavra. E eu acho extraordinário quando Deus usa a sua palavra para nos provocar. Quando Deus usa a sua palavra para mostrar que Ele está no controle das nossas vidas. Quando Ele usa a sua palavra para nos surpreender, para trazer respostas para nós, para curar as nossas dores, mas principalmente para nos encorajar no meio dos desafios. Então Deus fala. O importante é, se você quer experimentar realmente uma grande transformação, você precisa aprender a ouvir a sua voz. E quando a sua voz ecoa, quando a sua voz chega até nós, ela mexe com a nossa estrutura. Quando a sua voz chega até a nós, ela nos tira do lugar.
Quando a sua voz chega até a nós, ela amplia a nossa visão. Quando a sua voz chega para nós, ela nos faz assumir algumas responsabilidades. Em alguns momentos da minha história, eu vou trazer alguns marcos do Senhor falando comigo. Eu gostaria de ouvir o Senhor todo dia. Eu gostaria de ter uma experiência extraordinária com o Senhor todos os dias. Mas se eu disser para vocês que eu ouço o Senhor de forma extraordinária todos os dias, eu vou estar mentindo para vocês. Não vai ser verdade da minha parte. Mas eu vou dizer para vocês que na minha vida existem alguns marcos onde o Senhor falou e aonde a bondade do Senhor se manifestou na minha vida de forma grandiosa. O Senhor se revelando presente no meu coração. Eu não tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu não tive o privilégio de crescer com pais me ensinando os princípios bíblicos. Eu não cresci num lar, eu sempre brinco, a gente tem a família ideal na cabeça. Eu não sei como é que é a sua família ideal, mas a minha família ideal seria ter nascido numa igreja evangélica, meus pais terem me colocado para fazer piano, terem me colocado para fazer balé, terem me colocado para fazer, simplesmente músicas. Essa é a minha ideia de família ideal. Mas isso não aconteceu comigo. Pelo contrário, eu nasci numa família muito rústica, com princípios morais, mas com poucos ensinamentos espirituais. E por crescer nessa família, a minha família era muito disfuncional. E por fazer parte de uma família disfuncional, todo jovem, todo adolescente, todo adulto, fruto de uma família disfuncional, vai trazer marcas profundas na sua vida. Não dá para fugir disso. E eu trago na minha vida algumas marcas profundas de fazer parte de uma família disfuncional. Mas o que eu quero te dizer é que mesmo sendo fruto de uma família disfuncional, o Senhor me enxergou, o Senhor me encontrou e o Senhor me salvou. O Senhor me deu uma experiência particular com Ele. E quando eu tenho essa experiência particular com o Senhor, Ele transforma a minha história. E Ele transforma o meu jeito de lidar com as minhas dores, de lidar com as minhas fragilidades e de lidar com as minhas dificuldades. Apesar de não ter a família ideal, porque até os 17 anos, eu me casei com 17 anos. Até os 17 anos, eu estava aqui, alguns de vocês mais adultos aí vão identificar. Eu estava aqui morando na Serra do Papagaio. Alguns de vocês vão conhecer, entre Espera Feliz e Carangola. E até os 17 anos, eu estava no meio da lavoura capinando, plantando feijão, plantando milho, apanhando café. Então eu não tive o privilégio de ir fazer balé. Eu não tive o privilégio de fazer piano e nem de fazer inglês. Mas eu tive um Deus que me encontrou e mudou a minha história. Porque é muito fácil nós ficarmos olhando para trás e responsabilizando as dificuldades que enfrentamos e legitimando a nossa paralisação e a nossa não conquista, porque não tivemos aquilo que sonhávamos. Mas eu quero dizer para você que está com o privilégio de nascer aqui, de crescer aqui, de viver a sua adolescência, a sua juventude aqui. Se você tiver uma experiência pessoal com o Senhor, se você aprender a ouvir a sua voz, se você discernir realmente aquilo que Ele disse a você, nada vai paralisar os projetos de Deus na sua vida.
Você pode também ter uma história como a minha de fazer parte de uma família disfuncional. Mas eu vou te dizer, o Deus que está encontrando você nesse lugar é o Deus que vai te dar todas as condições para realizar na sua vida o que Ele quer realizar. E um dos marcos do Senhor falando comigo foi um momento muito importante na minha vida. Eu me converti depois que eu me casei. E a minha conversão, ela foi provocante para minha família. A minha família não entendeu muito bem a minha experiência. A minha mãe ficou sabendo que eu tinha me convertido no aniversário do meu pai. E eu tinha uns 7 para 8 meses de casada, quando eu cheguei para para participar da festa do aniversário do meu pai, e a minha mãe ouve uma pessoa dizendo que eu tinha acabado de me converter. E quando a minha mãe escuta que eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já casada, apesar de ainda adolescente, ela me agride fisicamente na frente de todos os meus amigos. E ela me manda escolher: ou você fica com esse Jesus que você está dizendo que você conheceu, ou você não vai fazer parte mais da nossa família. E foi um dia muito difícil. Primeiro, eu fiquei muito envergonhada diante dos meus amigos. Segundo, meu marido, minha cunhada, meu cunhado estavam todos comigo. E eles saíram desse aniversário chorando por causa do constrangimento que nós vivemos ali. Mas eu tinha experimentado o Senhor. E ao experimentar o Senhor, tem aqui, está ali o Clóvis, está ali o Luiz, e eles são testemunhas disso, do que eu estou contando para vocês. Nós enfrentamos uma guerra espiritual a nível de cidade em Caiana. Queridos, foi uma guerra aonde pais de santos, eles não só afrontavam, mas eles faziam decretos mentirosos para a cidade. Nesse tempo, já não dá para contar detalhes e nem ficar contando tudo para vocês, mas só pincelando aquilo que eu estou julgando importante para essa noite. Eu já grávida, depois de 5 anos de casada, eu já grávida. E aí, os decretos de Satanás era que o meu filho não iria nascer, que o meu filho iria morrer. E o meu filho iria morrer para mostrar para a cidade, Luiz e Clóvis estão aí, para mostrar para a cidade que o nosso Deus não era poderoso, que o nosso Deus não era aquele que estava governando sobre nós, ministrando sobre nós. E eu aprendi algo esses dias que mexeu muito comigo, que todas as vezes que você crê numa mentira, você empodera o mentiroso. E aí eu quero desafiar o seu coração todas as vezes que Satanás liberar uma mentira sobre a sua vida, liberar uma mentira sobre a sua família, liberar uma mentira sobre o seu futuro, você vai se posicionar, porque você sabe muito bem quem é o seu Senhor, e você crê que aquele que tem você na palma das suas mãos vai te sustentar em todo o tempo. E aí, nesse tempo de grande perseguição espiritual, qual foi a mentira que Satanás utiliza a boca daqueles homens para espalhar para a nossa cidade? A mentira era a seguinte: o meu filho não nasceria, o meu filho iria morrer antes de nascer. E queridos, eu passei o final da gravidez com muita atenção, porque no final da minha gravidez, eu estava com aquela angústia, se realmente Deus iria sustentar a minha vida e iria me livrar de todos os decretos mentirosos que estavam sendo falados a meu respeito e a respeito do nascimento do meu filho.
Aí meu filho nasce. E no dia que meu filho nasce, meu filho nasceu no hospital de Espera Feliz. No dia que meu filho nasce, fizeram uma fila gigantesca no hospital. Pegaram o bercinho do bebê, colocaram no meio do quarto, como se fosse uma criança muito importante. Eles passavam em torno do berço para verificar se o meu filho realmente tinha nascido. E aí espalha a notícia para a cidade de 2.500 habitantes, não é isso? 5.000 município inteiro. O bebê nasceu. Agora a mentira de Satanás estava quebrada. Mas todas as vezes que Satanás levantar uma mentira a seu respeito, ele não vai desistir, tentando te paralisar em diversas estações da sua vida. Meu filho nasce, e daí a pouco eu volto para casa, porque o médico pediu para eu voltar para casa imediatamente. Eu não fiquei mais dias no hospital, porque estava muito movimento no hospital, parecia que eu era uma pessoa muito importante. Quando eu volto para casa com meu filho, ele não consegue amamentar. Falando de forma popular, ele tinha obstrução no estômago, não tinha passagem de alimento. E aí, queridos, quando ele mamava, ele ficava roxinho, molinho, e daí a pouco voltavam uns jatos assim. E ele foi perdendo peso. E eu vim aqui para Carangola. Eu vim procurar o doutor Antônio Albuquerque. Nem sei se ele está aqui em Carangola ainda. Eu vim procurar o doutor Antônio Albuquerque. E quando eu chego no consultório do doutor Antônio Albuquerque, ele dá o diagnóstico. E ele diz a situação do meu filho. E ele diz assim: olha, seu filho está perdendo peso, seu filho está ficando desnutrido, seu filho está muito fraco, ele vai precisar passar por uma cirurgia, mas uma cirurgia de alto risco, com poucas chances de sobrevivência. E aí, queridos, eu estava com um casal de amigos, de irmãos da nossa igreja me acompanhando. E o doutor Antônio diz assim: ele vai ter que passar por uma cirurgia urgente. E eu saio do consultório, não sei, o consultório do doutor Antônio Albuquerque era ali pertinho da praça da igreja católica, naquela subidinha ali da rua, não sei se ainda é hoje. Eu saio com meu filho nos braços, chorando do consultório, porque tinha uma mentira de Satanás. Se Satanás tinha dito que meu filho não nasceria, que ele ia morrer, e que ele nasceu, agora a mentira que estava circulando na cidade é que ele tinha nascido, mas que em breves dias ele morreria. Essa era a mentira que estava circulando na cidade. E aí, queridos e queridas, eu saio do consultório do doutor Antônio Albuquerque com meu filho nos braços, em lágrimas, porque eu estava dizendo: Senhor, eu tenho medo do que pode acontecer. E aí eu encontro com o pastor Aladir. Acho que alguns aqui conhecem o pastor Aladir. Eu encontro com o pastor Aladir, ele era o meu pastor na época. E quando eu encontro com o pastor Aladir, eu com o bebê no colo, chorando, o pastor Aladir olha para mim e diz assim: minha filha, por que você está chorando? E eu falo para o pastor: pastor, acabei de sair do médico, ele falou esse quadro clínico do meu filho. Eu estou debaixo de um decreto de Satanás dizendo que o meu filho vai morrer. E eu estou desesperada, porque eu não sei o que vai acontecer comigo se isso acontecer. E o pastor Aladir libera uma palavra sobre a minha vida. E eu quero dizer para vocês: palavras, isso eu também aprendi nesses dias, palavra atrai presença. Então eu quero desafiar o seu coração. Todas as vezes que você estiver diante de uma tristeza, diante de uma dor, diante de uma angústia, começa a liberar palavras de autoridade do coração de Deus, porque palavras de autoridade do coração de Deus atrai a presença do Senhor para as nossas vidas, atrai a presença do Senhor para o ambiente onde nós estamos vivendo. E o pastor Aladir olha para mim e diz assim: filha, você é uma mulher de Deus. Antes de entrar com seu filho para a sala de cirurgia, entra para o seu quarto, coloca as mãos sobre o seu filho e ora por ele, porque você é uma mulher de Deus.
E aí, queridos e queridas, eu volto para minha casa, porque eu tinha que assinar todos aqueles documentos, vim para o hospital para a cirurgia. Mas antes, eu vou obedecer à voz do meu pastor. E eu entro para o meu quarto, e eu começo a orar com meu filho, eu e meu marido. E aí, Deus me dá uma palavra. Por isso que eu estou dizendo para vocês que bom seria se eu ouvisse o Senhor de forma extraordinária todos os dias. A minha vida seria muito diferente. Eu não ouço todo dia, mas existem alguns marcos que eu posso dizer a você que o Senhor falou comigo. E quando o Senhor fala, Ele gera coisas novas nas nossas vidas. Quando o Senhor fala, Ele quebra questões sérias na nossa história. E aí, quando eu entro para o quarto e vou orar com meu filho, Isaías capítulo 57, versículo 19. Eu ouço o Senhor através da palavra. Eu não vi anjo, eu não tive visão, eu não ouvi uma voz auditiva, mas uma palavra ganhou vida em mim. Uma palavra ganhou impacto no meu coração. Uma palavra saltou do livro de papel e ganhou poder na minha vida, porque Isaías capítulo 57, versículo 18 vai dizer: eu conheço os teus caminhos, e os teus caminhos são caminhos de paz, paz para os que estão perto, paz para os que estão longe, diz o Senhor, eu curarei. Quando eu recebo essa palavra no meu espírito, eu saio do quarto, eu vou à sala. E tinha uma irmã cuidando do Abner na sala. Eles conhecem a Valquíria. E eu falo para essa irmã assim: Valquíria, Deus está falando comigo que vai curar o Abner. E ela diz: é muito simples saber. Coloca ele para mamar. E eu quero dizer para vocês, queridos e queridas, naquela noite nós colocamos o Abner para mamar. E pela primeira vez, ele não ficou roxinho. Pela primeira vez, ele não ficou molinho. Pela primeira vez, aquele jato que me desesperava não retornou. Ele dormiu a noite inteira e ele estava curado para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer que ele não precisou submeter a cirurgia. Eu quero dizer para vocês que hoje ele é um homem de 29 anos, já formado em medicina, um menino que teme ao Senhor, porque o Senhor abriu a sua boca e de forma maravilhosa, extraordinária, para a minha vida e a vida da minha família, Ele falou ao nosso coração. A habilidade de ouvir a voz do Senhor. E nós sabemos que a palavra, ela tem inúmeras experiências de pessoas ouvindo o Senhor. E aí eu quero te perguntar: você tem essa habilidade? Você sabe ouvir? Independente da luta que você está enfrentando, independente do desafio que está diante de você, independente da idade que você tem, você pode dizer a mim, dizer a você mesmo, que você tem essa habilidade de ouvir essa voz. E quando essa voz chega, ela te desafia. E quando essa voz chega, ela rompe com a sua estrutura. E quando essa voz chega, o novo de Deus, que nós gostamos de chamar de milagre, se manifesta na sua história. Eu olho para a palavra e eu aprendo que uma real metamorfose acontece quando eu levanto o pilar de aprender a ouvir o Senhor. Todas as vezes que eu ouvir o Senhor, algo fantástico vai ganhar vida na minha história. Mas se você voltar para a palavra mais um pouquinho, ainda no versículo 1, a parte B do versículo 1, você vai ouvir uma orientação de Deus ao coração de Abrão. E a orientação de Deus ao coração de Abrão é: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E aí tem um outro pilar que nós vamos precisar erguer
se nós queremos viver uma real mudança, se nós queremos viver uma real transformação. E o outro pilar que nós vamos precisar erguer é construir a disponibilidade de renunciar o nosso conforto pessoal. Eu sei que eu estou numa conferência para jovens e para adolescentes. Pastora, para jovens e adolescentes, você vai falar de renunciar o conforto pessoal? Sim. Por quê? Porque você precisa entender o que Deus quer para você. Qual é o sonho de Deus para o seu coração? Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Independente do lugar que você se encontra e da experiência que você tem, eu precisei fazer algumas renúncias na minha vida. Eu precisei abrir mão de algumas facilidades ou de alguns ganhos que eu poderia ter. Mas nessa noite, eu quero perguntar para você jovem, para você adolescente, que está com toda a sua energia para pular, saltar, dançar, celebrar a presença do Senhor. O quanto disponível você está em sair do seu conforto pessoal. E sair do nosso conforto pessoal talvez seja uma mudança de linguagem. Pastora, você vai falar de mudança de linguagem logo para nós? Sim. Porque se palavras atrai presença, dependendo do diálogo, do discurso que eu tenho, não é a presença de Deus que é atraída para perto de mim. Dependendo da linguagem que eu carrego, não é a autoridade dos céus que eu estou transportando. E a gente fala muito de carregar autoridade, carregar graça, carregar poder. E isso não tem a ver com a sua idade. Isso tem a ver com o seu nível de experiência. O quanto você é tocado. O quanto você foi provocado pelos céus. O quanto a sua vida foi transformada. Porque apenas com 17 anos eu tive uma experiência profunda com Deus. E o Espírito Santo me ungiu. E quando o Espírito Santo me ungiu numa igreja super tradicional, numa igreja que não conhecia os dons do Espírito, numa igreja que não desfrutava da liberdade que nós temos, numa igreja onde levantar as mãos já era muito, quanto menos falar em línguas, ou falar de cura e falar de autoridade. Mas aos 17 anos, o Senhor marcou a minha vida numa conferência como essa. E o Senhor me levantou no meio daquela igreja. E o Senhor colocou autoridade na minha vida. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que o Senhor usou a minha vida para influenciar aquela igreja a uma mudança. Que o Senhor usou a minha vida para impactar aquela igreja. Mas eu precisei fazer algumas renúncias. Porque no meio de muitas lutas e perseguições, pensa numa garota de 19 anos, 20 anos, 21 anos, ser conhecida como bruxa em uma cidade. Não é, Luiz? Não é, Clóvis? Ser expulsa de supermercado. Pensa por uma garota de 19, 20, 21 anos não poder sair sozinha na rua porque era agredida verbalmente e até fisicamente. Pensa numa garota de 18, 19, 20 anos que para ir ao templo tinham que buscá-la em casa, porque se ela saísse sozinha, ela ia ser afrontada no meio da rua, porque ela era a bruxa da cidade. As pessoas mudavam de calçadas. Eu não podia entrar no supermercado para fazer compra que me mandava sair, porque eu não queria bruxa no supermercado. Eu tinha apenas essa faixa etária de idade. Então eu estou falando para a galera certa.
Eu estou falando que não depende da sua idade uma experiência real que te posicione como profeta no meio da sua família e no meio da sua igreja. Eu quero te dizer que renunciar o conforto pessoal, sim, é mudar a nossa linguagem, mas também é mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de entender a vontade de Deus para o nosso tempo. Você não precisa ser careta. Você não precisa se isolar, pelo contrário. Isolamento não é coisa de Deus, isolamento é coisa do inferno. Todas as vezes que Satanás tentar te destruir, ele vai te isolar, porque é a dinâmica que ele utiliza. Não é se isolar, mas é carregar a presença de Deus de tal maneira que as pessoas saibam muito bem quem está com você. Porque aonde você estiver, você vai gerar vida. No ambiente aonde você estiver, se o ambiente está desorganizado, você vai trazer organização. Se o ambiente está confuso, você vai trazer discernimento. E se há falta de paz, a graça do Senhor vai abundar através de você, porque há uma unção que você está carregando, e essa unção que você está carregando representa a presença de Deus na terra. Então Deus está trabalhando através de você, mas para isso acontecer, nós precisamos fazer renúncias. E aí eu quero te perguntar: você está disponível a renunciar a alguma coisa? Não sei o que você precisa renunciar. E é muito bom quando o pastor ou a pastora, quando o seu líder não precisa fazer uma lista do que você tem que renunciar, do que você tem que abandonar, ou do que você tem que mudar. Mas o seu nível de entrega, o seu nível de rendição, traz a revelação de Deus para a sua vida, que no seu espírito você sabe muito bem como você tem que se posicionar. Ninguém precisa ir dizendo para você o que você vai fazer e como você vai fazer, mas o próprio Espírito Santo vai gerar dentro de você a clareza de que há algo para transformar. E aí você vai se posicionar, seja em relação às redes sociais, seja em relação à linguagem, seja em relação às escolhas que você está fazendo, os relacionamentos que você está construindo, seja a sua forma de responder às dificuldades que você enfrenta, as frustrações que você tem, as perdas que você vem sofrendo, os abusos que você vem sofrendo. Porque que bom se você não sofresse nenhum abuso, nem abuso psicológico, nem abuso sexual, nem abuso físico. Que bom se você não sofresse nenhum abuso, mas essa nem sempre é a nossa realidade. Às vezes nós estamos em um ambiente aonde nós somos abusados, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, sexualmente, até mesmo espiritualmente. Mas o que eu estou te desafiando nessa noite é você olhar para a palavra do Senhor e você responder se você está disponível a fazer algum movimento em direção ao trono de Deus. E esse movimento em direção ao trono de Deus é você olhar para dentro de você e você responder se você quer carregar essa unção, se você quer carregar essa autoridade, se você quer carregar essa presença. Porque se você desejar carregar essa presença, algumas coisas interessantes vão acontecer com você. Eu pastoreei muitos anos no Espírito Santo. E quando eu cheguei no Espírito Santo para pastorear, eu peguei uma igreja muito pequena, uma igreja com 15 pessoas. E os anos que fomos ficando ali naquele lugar, a igreja foi crescendo. A igreja foi se tornando uma referência para a nossa cidade. E ela se tornou uma igreja significativa para a nossa cidade. Mas o nosso templo estava numa rua estreita, eu acho que um pouco mais estreita do que essa de vocês. E na frente do nosso templo morava um espanhol. Mas um espanhol abusado. E que ele tinha os seus pactos com o candomblé.
E muitas vezes a sua mãe de santo, vestida a caráter, invadia o nosso templo. Invadia o nosso templo para fazer despachos na hora que nós estávamos celebrando o nosso culto. Às vezes na escadaria do templo, às vezes no pátio, em salas. Quantas vezes eu pregando como eu estou aqui para vocês, eu tinha que dar orientações com os olhos para os meus intercessores, que estava acontecendo algo lá fora. Quando eles iam, eles pegavam essa mulher toda vestida de caráter, fazendo despacho no nosso espaço, na hora do momento cultico. E esse homem transtornou muito a nossa vida. Esse homem trouxe muito prejuízo para nós. Ele abusou muito emocionalmente da gente. Mas algo aconteceu poderosamente. Ele era sogro. Ele era sogro porque quando eu mudei para Muriaé, ele faleceu. No dia que eu tomei posse em Muriaé, ele faleceu. Por isso que eu estou dizendo ele era. Um dia, esse homem era sogro de uma delegada federal muito conhecida no estado do Espírito Santo. Todos os casos polêmicos, era ela que estava na TV, dando as falas que as pessoas buscavam a respeito do assunto. E um dia, o esposo dessa mulher tem um endemoniamento dentro da casa do pai, que ficava em frente ao nosso templo. E depois de quebrar tudo, e depois de ninguém dar conta de administrar, a esposa é chamada com 2 camburões cheios de policiais para dar conta do moço. E ela chega com os camburões lotados de policiais, e eles não dão conta. E aquele homem atravessa a nossa rua e entra no nosso templo chorando. E ele chega na minha sala e diz assim: pastora, você não tem noção do quanto eu já fiz para te destruir, do quanto eu já fiz para te prejudicar e para te parar. Mas olha, ele fala o nome da nora e diz assim: ela está ali com 2 camburões lotados de policiais e ninguém segura o meu filho. Ele cita o nome do filho. E ele olha para mim chorando e diz assim: pastora, você mexe com essas coisas? É claro que eu mexo aí. Como que eu não mexo? Mexo. E aí ele: então vamos lá em casa. Queridos, ainda bem que tinha 2 evangelistas na igreja na hora. Eu já olho para os 2 evangelistas e digo: vem comigo. E quando a gente começa a atravessar a rua, o cara preso nos fundos da casa, sem ter condições de me enxergar, ele já gritava: se essa mulher entrar aqui, eu quebro as pernas dela. Se ela entrar aqui, eu mato ela. E aquele homem com aqueles policiais olham para mim e perguntam: você vai entrar? Eu vou entrar. Porque o Deus que está comigo submete a Ele todas essas questões. Quando você... E aí eu entrei. Aquele homem foi liberto. Aquela família aceitou Jesus. E quando eu assumo Muriaé, que ele falece mais com a sua vida salva para a glória do nome daquele que nos chamou pelo nome. Então eu quero dizer para você, meu filho, minha filha, meu irmão e minha irmã, que quando eu olho para a palavra do Senhor, eu sou desafiada a uma sensibilidade para poder discernir essa voz que chega e me impulsiona, essa voz que chega e me orienta, essa voz que chega e me provoca, essa voz que chega e me comissiona, mas essa voz que chega e diz: olha, Rosângela, eu quero te levar a um nível mais profundo de experiência. E eu quero você carregando a minha autoridade. Eu quero que as pessoas saibam quem está com você. Mas para isso, você vai ter que ter coragem de fazer algumas renúncias. Eu não vou falar das renúncias que eu já fiz, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se você desejar ir para esse lugar de experiência, você vai ter que aprender a renunciar. E o que você precisaria renunciar hoje? O que você precisaria entregar hoje? Mas se você vai para Gênesis 12,
Parte C, você vai encontrar a seguinte declaração: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Uma outra verdade que eu preciso aplicar no meu coração é ir para um lugar de experiência com o Senhor, ouvindo a sua voz, sabendo muito bem selecionar o que eu preciso renunciar para estar nesse lugar aonde a presença vai ser atraída para a minha vida. Ter a coragem de arriscar diante do novo, arriscar diante das novas decisões que eu e você, principalmente você jovem, principalmente você adolescente, precisa tomar. E quais decisões você precisa tomar? Uma das decisões que nós precisamos tomar, hoje de manhã eu já falei um pouquinho sobre isso, numa outra conferência que eu estava ministrando. Nós precisamos tomar a decisão de rasgar o nosso coração diante do Senhor. Aonde você foi quebrado? Aonde você foi ferido? Qual dor que você está carregando? Qual choro que está agarrado aqui na sua garganta? O que realmente precisa de mudança, de realidade na sua vida? Eu precisei ter conversas muito profundas com meu Deus. Primeira conversa que eu tive que ter com meu Deus: perdoar o meu pai. E perdoar o meu pai foi muito difícil. Uma das conversas mais difíceis que eu tive com Deus foi reconhecer que eu precisava crescer no campo do perdão. E que se eu não perdoasse, eu não iria romper da maneira que eu precisava romper. Porque, como eu falei para vocês, eu venho de uma família disfuncional, de um pai muito rude. Mas esse pai tomou muitas decisões que nos quebrou como filha. Não só a minha, mas as minhas irmãs também. Eu precisei me posicionar, liberando perdão. Eu precisei também, meus queridos e minhas queridas, ganhar liberdade para falar de algumas coisas que eu tinha muita vergonha e muito constrangimento de falar. Meu pai foi envolvido em um assassinato. E ele ficou 3 anos e meio preso na cadeia aqui em Carangola. E nesse tempo que ele ficou preso, nós tivemos que morar de favores na casa dos outros. E nós fomos morar de favores na casa de uma pessoa. E durante as noites, o filho dessa pessoa que nós morávamos de favor na casa dela, entrava no nosso quarto para tentar abusar sexualmente de nós. Eu tenho uma irmã que ela é 1 ano mais nova do que eu. E nós morávamos num quarto sem porta. E aí, durante a noite, aquele rapaz entrava no nosso quarto. E para proteger a minha irmã, que era 1 ano mais nova do que eu colocava ela no canto da cama. E para não sofrer o abuso, eu dormi por anos com corda amarrada no meu corpo. Por anos. Todas as noites. Antes de dormir, eu me amarrava toda de cordas. Para quando ele entrasse e tentasse desamarrar as cordas, dava tempo de eu acordar e eu me proteger de um abuso. Sem liberdade para poder contar para minha mãe. Porque ela não iria entender. Porque eu tinha uma mãe muito agressiva, que nos espancava muito fisicamente. E durante anos, nós lidamos com a vergonha de falar a respeito disso. Até um dia que o Espírito Santo rompeu a minha alma. Até um dia que eu abri o meu coração. Até um dia que eu comecei a ter uma conversa muito difícil com meu Deus.
e dizer para Ele que eu precisava da sua cura, que eu precisava da sua restauração e da sua ajuda para perdoar o meu pai e perdoar a minha mãe pela omissão, pela falta de cuidado e por ter nos deixado tão expostas a perigos que nós não gostaríamos de ter experimentado. E aí, minha querida, meu querido, quando eu olho para essa palavra, fé para arriscar diante do novo, é fé para arriscar diante da verdade. A verdade que está no seu coração, ou a verdade do sonho que você quer conquistar, ou a verdade da cura que você quer obter, ou a verdade do perdão que você precisa liberar, ou a verdade de uma experiência extraordinária com Deus que precisa marcar a sua vida. Então nessa noite eu quero desafiar você para sair do lugar que você está e deixar o Espírito Santo mover na sua vida. Ele me curou, Ele me restaurou, e o melhor de tudo, que Ele me deu uma nova visão. Hoje eu tenho uma visão de reino, hoje eu tenho uma visão de mim mesma, hoje eu tenho uma visão clara do projeto de Deus para a minha vida. Hoje eu sei aonde o Senhor quer me conduzir. E eu quero dizer para você que em todo o tempo eu tive o Senhor me tomando pelas mãos, me sustentando e me abençoando. E nós estamos numa conferência para jovens e para adolescentes. Uma conferência onde o desafio é viver uma metamorfose, uma mudança, uma transformação de estado, de mentalidade, de visão. E aonde Deus precisa tocar em você nessa noite? O que Deus precisa romper nessa noite? Porque o que eu quero desafiar o seu coração quando eu olho para essa palavra é que o que Deus teve que fazer comigo depois de me provocar a uma conversa transparente e difícil, a aprender a ouvir a sua voz e dispor a fazer as mudanças que eram necessárias na minha vida, Ele me ensinou a ser dependente dEle e para o lugar da dependência do Senhor. E hoje eu tenho vivido nesse lugar, no lugar da dependência do Senhor. E nesse lugar de dependência do Senhor, eu tenho visto o cuidado de Deus com a minha vida. Eu tenho visto o cuidado de Deus na minha história. Como o pastor disse, hoje eu estou pastoreando a Central de Muriaé. Depois de ter pastoreado 14 anos no Espírito Santo, ter pego uma igreja com 12 pessoas, hoje ser a maior igreja do estado do Espírito Santo, uma igreja já com os seus 3.000 membros. Em 2012, Deus me manda para Muriaé. E vir para Muriaé, gente, pensa numa coisa difícil. Porque eu estava deixando para trás um povo que eu amava. Eu estava deixando para trás uma igreja que eu sonhava pastorear o resto da minha vida. Eu estava deixando para trás um projeto de ministério que eu tinha construído. A nossa igreja eu acho que é bem diferente da de vocês, né, pastor? Porque ela é episcopal, é o bispo que manda, né? É ele que nos nomeia. Não é muito diferente, não? E aí, queridos, em 2012, eu sou mandada para Muriaé, uma igreja centenária, uma igreja tradicional, uma igreja conservadora. E quando eu sou avisada de que eu viria para a Central de Muriaé, eu falo para o meu bispo assim: bispo, eu vou matar aquela igreja, ou aquela igreja vai me matar, um dos dois, porque o perfil é diferente, não combina. Vai ser uma tragédia eu naquela igreja. E eu venho em obediência à ordem da minha autoridade. E quando eu chego em Muriaé, eu encontro uma igreja aí com seus 350 membros. Luiz Rodrigo já estava lá. Uma igreja que aparentemente estava organizada. Uma igreja aparentemente que tinha tudo e não precisava de mim. Por 6 meses eu chorei todos os dias. Todos os dias eu chorava. E todos os dias eu falava: Deus, para que o Senhor me trouxe para esse lugar?
eu não tinha uma visão de Deus para aquele lugar. Eu não tinha uma palavra de Deus para aquele lugar. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante. Por mais conservadora que seja a comunidade, vai ter o grupinho do reteté, vai ter o grupinho do monte, vai ter o grupinho da oração, vai ter o grupinho da revelação, vai ter. Pode cair gelinho lá, neve pode fazer parte, mas vai ter. E eu identifiquei esse grupo. E quando eu identifico esse grupo, eu chego para um dos irmãozinhos que compunham o grupo e pergunto para ele assim: você é do monte, não é? Da oração? Ele: sou sim, pastorinha. Aqui, você pode arrumar um grupo para ir para o monte comigo orar? Ele: posso. Quantas pessoas a senhora quer? Fazer um grupo pequeno, umas 5, 7 pessoas só. Mas eu quero que você chame um grupo que vá subir comigo todos os dias para o monte por 7 dias. E vocês não vão ouvir a minha voz. Vocês vão orar, mas vocês não vão ouvir a minha voz. E esse irmãozinho olha para mim e diz assim: pastorinha, tem um monte aqui que quando a gente começa a orar, as folhinhas viram brasas, os gravetos no chão viram brasinhas. Eu falei assim: me leva para lá então, é disso que eu estou precisando. Nunca tinha visto isso. E era verdade, quando começava a orar, as folhinhas começavam a ficar douradas. E me impressionou. Mas eu estava em silêncio e eles orando. E a minha oração, sabe qual era? Senhor, se o Senhor não curar minha alma, se o Senhor não me der uma visão para esse povo, eu não tenho condições de pastoreá-los. Vai chegar o final do ano, eu vou ter que pedir para ir embora. Não dá para ficar aqui desse jeito. E eu quero dizer para vocês que no final desses 7 dias, quando eu desço daquele monte, eu estava curada para a glória do nome do Senhor. E eu tinha uma visão de Deus para aquele povo. E eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos vivendo a visão que Deus me deu. Nós estamos construindo naquele lugar uma igreja profética. Nós estamos construindo naquele lugar uma igreja pastoral. E nós estamos construindo naquele lugar uma igreja apostólica. Nós não abrimos mão dos sinais de Deus naquele lugar. Nós não abrimos mão da presença de Deus naquele lugar. Nós não abrimos mão do cuidado de Deus naquele lugar. Nós não abrimos mão da multiplicação de salvação, de restauração naquele lugar. E nós estamos vivenciando tudo isso. Nós estamos vivenciando o cuidado. Nós estamos vivenciando a cura. Nós estamos vivenciando os milagres de Deus nas nossas vidas. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque Deus nos conduziu para um lugar de dependência. Dependência da sua presença, da sua bondade e do seu favor. Não importa a história que você tem. Não importa de onde Deus te tirou. O importante é a revelação que você carrega. O importante é a voz que você está ouvindo. O importante é a cura que você está experimentando. O importante é o quanto você está disposto a deixar o Senhor te tomar pelas mãos e te conduzir para um lugar de experiência. E o lugar de experiência é um lugar onde a nossa vida é marcada pela presença do Senhor. Então hoje, eu posso dizer a vocês que a minha vida tem sido marcada pela presença do Senhor. Você deseja essa presença? Você deseja essa presença para você também construir conversas difíceis, para você enfrentar também os seus dramas, para você parar de olhar para trás e responsabilizar os outros porque que as coisas não estão tão boas na sua vida, mas você assumir a responsabilidade da sua escolha, você assumir a responsabilidade da sua experiência, você deixar o Senhor te encher, o Senhor derramar sobre você o seu espírito e o Senhor te conduzir para o lugar aonde Ele quer te colocar. Foi a melhor escolha que eu fiz. E eu só tinha 17 anos. Talvez você vai dizer assim: ah, pastora, mas olha a sua idade. Eu só tinha 17 anos quando eu fiz a minha escolha de deixar o Espírito Santo me ungir, de deixar o Espírito Santo me batizar, de deixar o Espírito Santo me encher, me curar, me libertar.
para que eu pudesse livre servi-lo, desfrutando da sua fidelidade e da sua bondade. Queridos e queridas, hoje a gente vive a bondade e a fidelidade do Senhor. É tão bom estar aqui falando para vocês essa história. E é tão gostoso ter o Luiz e o Clóvis ali, ó, que assistiram isso de perto, que sabe como foi a minha conversão, que sabe como o Senhor me curou e me libertou. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você quer viver um nível de experiência como esse? Não é essa experiência, porque essa foi a minha. O que eu quero saber, se você precisa de uma experiência. Se você nessa noite está sentindo aí no seu coração o Espírito Santo te provocar, dizendo assim: você quer uma experiência poderosa comigo? Você quer que eu te tome pelas mãos e te conduza para esse lugar para marcar a sua vida? Você quer que eu toque em você e eu mude a sua estrutura, eu mude a sua visão, a sua compreensão de mim e da realidade que você vive? Você quer isso? Então eu gostaria de convidar você a colocar-se de pé. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Porque eu quero perguntar para você, se você é esse jovem, esse adolescente, esse homem, essa mulher, essa criança, por que não as crianças? Hoje nós estamos vivendo uma experiência onde nós temos crianças cheias do Espírito no meio da nossa igreja. Nós temos crianças fluindo nos dons. E é extraordinário ver as nossas crianças fluindo nos dons. Mas o que eu quero perguntar a você é se você quer que carinhosamente esse Deus tome você pelas mãos e conduza você para esse lugar de experiência, onde a sua vida será marcada poderosamente. Tem alguém aqui que quer experimentar isso? Se tem alguém aqui que deseja ir para esse lugar de experiência poderosa, sendo curado, sendo restaurado e experimentando uma nova unção de Deus nessa noite, eu gostaria de te convidar você a sair do seu lugar. Tem alguém? Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui para esse altar, porque eu quero orar por você. Eu quero ministrar essa autoridade sobre a sua vida. Eu quero ministrar essa cura sobre a sua vida. Eu quero ministrar essa unção sobre você. Se você está dizendo assim: eu quero que o Senhor me tome pelas mãos, eu quero ter estrutura para superar as minhas dores, eu quero ter estrutura para responder os meus desafios, eu quero ter estrutura para o Senhor usar a minha vida lá na minha faculdade, lá no meu colégio, lá dentro da minha casa com os meus pais. Eu quero que o Senhor me tome pelas mãos e faça algo extraordinário comigo. Não fique no seu lugar, porque para nós o altar é lugar de resposta. Então quando eu saio do meu lugar, eu me movimento para o altar de Deus. Eu estou dizendo, eu estou te respondendo favoravelmente: Senhor, pode mexer na minha vida, pode fazer o que o Senhor quer fazer, pode tocar aonde o Senhor quer tocar. Venha e comece a se colocar. Aonde Deus precisa tocar hoje? Aonde Deus precisa tocar hoje? O que Deus precisa fazer hoje? Vai falando com o Senhor. Deixa o Espírito Santo mover na sua vida nesse momento.